Olá, meninos e meninas, como vocês estão? Eu espero que esteja bem, tá? Essa quarentena aí tá fazendo muita coisa, assistindo muito filme? Claro que não. Cheio de aula e atividade para fazer, a prioridade é estudar. Se vocês não podem vir até a escola, é claro que a escola vai até você, e é para isso que nós temos o quê? A tecnologia para nos amparar neste momento atípico que nós estamos vivendo. Bem, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da unidade, né? Os povos originários da América e da Oceania. Já comentamos em sala de aula, já discutimos através dos seminários, né? Já falamos um pouco desses povos, mas é claro que eu vou dar uma revisada aí para que vocês fiquem, ó, top na hora de fazer as futuras atividades que nós vamos aplicar. Bem, falando aí dos povos originários da América, vamos voltar um pouquinho aí para falarmos sobre o que aconteceu antes, né, de encontrar aqui na América os nossos índios. Bem, o povoamento europeu, né, da América e da Oceania, ele vai acontecer aí aproximadamente em um período de 500 anos. 500 anos, podemos dizer que é um tempo muito curto, se nós formos comparar a existência de povos milenares, como os nossos índios, né, os nossos astecas, os nossos maias, né, os nossos iroqueses, os nossos esquimós, enfim. E nós vamos perceber que algumas dessas sociedades vão se destacar nesses territórios. Como eu já falei, os maias é um exemplo disso, né? Os astecas é um exemplo disso, os incas também é um exemplo disso. E a colonização, é óbvio, em todas as partes que houveram, vai deixar aí seus efeitos destrutivos, né, nas populações autóctones. Autóctones, vocês aprenderam em sala de aula, que é um nome dado a povos originários, né, a povos nativos de um determinado espaço. E dando lugar aí, claro, à presença aí e à predominância dos que chegaram, que são os povos europeus. Bem, essa chegada não foi uma chegada amistosa, uma chegada amigável, assim, olá, coleguinha, cheguei, vamos ser amiguinhos? Não foi bem assim, tá? Essa chegada foi uma chegada meio que autoritária, né? Discordando do que eles viram quando chegaram aqui, principalmente a cultura desses povos autóctones, tá? E eles trouxeram aquela ideia da missão civilizadora, né? Não, eu vim te ajudar, eu vou te ajudar a ser uma pessoa muito melhor, né? Você vai aprender a ser um ser bem mais civilizado do que vocês estão acostumados. E aí, ó, desrespeitaram a cultura indígena, o estilo de vida desses povos, bem como trouxeram aí diversas doenças que dizimaram os nossos povos originários. Bem, eles também chamaram os nossos autóctones de selvagem. Por que selvagem? Por conta do seu estilo de vida cultural e social e porque eles viviam ambientalizados aí com a natureza, né? Viviam aí em florestas. E por conta desse estilo de vida particular, e modesta parte eu posso dizer assim, excelente, é que eles recebiam títulos de selvagem. Então, recapitulando, nós podemos dizer que o povoamento europeu na América o tempo foi bem pequeno em relação à existência de povos milenares. Essas sociedades, quem são essas sociedades? Esses povos autóctones, como os maias, os incas e os astecas, né? Vai se destacar nesses territórios aí com seus feitos culturais, né? E com sua influência na sociedade. Nós vamos perceber que a colonização ela vai produzir efeitos destrutivos, né, para os povos que já viviam na localidade e vai trazer aí a sua cultura que vai predominar nesses espaços, né, desarticulando aquelas que já existem. E os povos autóctones, eles vão ser chamados de selvagens por conta do seu estilo de vida, né, por conta das suas diferenças culturais e sociais e porque eles optavam em viver de forma bem integrada aí com a natureza. Bem, nós vamos agora fazer uma análise desses povos, tá? Aqui na cartografia da América. Nós temos aqui a América do Norte, a América Central e a América do Sul.
como eu falei para vocês, dentre todos esses povos que vocês estão vendo demarcado aqui nesse mapa, alguns vão se destacar muito mais e entre eles nós vamos encontrar os incas, nós vamos encontrar os maias e nós vamos encontrar também os astecas. São os grupos maiores, os grupos que melhores se destacaram aí nesse espaço geográfico. Mas também nós vamos encontrar os apaches, nós vamos encontrar os iroqueses, nós vamos encontrar os inuits representados aqui pelos esquimós, os sioux, nós vamos encontrar também aqui, né, os gés, os guaranis, os tupis, enfim, esses nomes são nomes que nós já ouvimos falar aí durante os nossos longos anos, né, em sala de aula. Esse continente, ele vai estar dividido em região mesoamericana e quem vai se destacar aqui, quem vai dominar nessa região mesoamericana são os maias e os astecas, representados pela cor laranja aqui, né, na área central da América. Nós temos aqui na região Circuncaribe, o Caribe e Aruac, representado aqui pela cor lilás, né? E nós temos também na região andina os incas, que está representado pela cor rosa aqui, tá vendo? Os incas e os chibixás, né? São nomes indígenas e comum ao nosso dia a dia, tá? Então nós temos aqui os chibixás junto com os incas dominando aí a região andina. Aqui no Brasil nós vamos encontrar aqui, ó, a predominância, né, dos guaranis, dos gés, dos tupis, tá? Que vão também definir aí a cultura, né, no nosso grande Brasil, ok? Então, depois de nós reconhecermos o território do continente americano e os povos que estão distribuídos nele, nós vamos conhecer um pouco aí a respeito da chegada, né, dos europeus e quais foram os efeitos aí da presença deste povo, ok? Então, como eu havia dito, a América do Norte, ela vai ser dividida aí em 3 partes, tá? Representado aí pelos seus países, que é o Canadá, os Estados Unidos e o México, ok? E ressaltando, o continente americano, ele também vai estar dividido em 3 partes, que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul. E a América do Norte, ela vai ser composta por 3 países, ok? E este espaço geográfico ele já era habitado por indígenas, tá? E esses índios, eles viviam de forma integrada aí com o seu ambiente natural, ok? Porém, o México, ele vai estar integrado à América do Norte por suas afinidades históricas e culturais, mas neste conteúdo nós vamos agrupá-lo aí aos povos mesoamericanos, né? Nós vamos estudar aí essa área da América justamente associada aí à área mesoamericana por conta da presença dos povos no México que de fato fizeram parte e marcaram aí esta área do continente. Os povos que viviam na América antes da chegada do navegador espanhol Cristóvão Colombo, no ano de 1492, eles são chamados de povos pré-colombianos. Então, fica a entender que a presença do Cristóvão Colombo é um marco histórico para definir quem eram as etnias que viviam antes dele e aquelas que se formaram posterior à sua chegada. Houve deslocamentos, né, que vão ocorrer aí em tempos diferentes, com etnias também diferentes, e entre elas nós temos os asiáticos e os negroides. O termo negroide, ele é utilizado para definir a presença da etnia negra em nosso continente, ok? Só que os negros vieram para o nosso continente não como turista, não como visitante. Lamentavelmente, eles chegaram em nosso território de forma forçada, né, como um escravo para ampliar a mão de obra, né, que já estava sendo atuante aqui em nosso território. A forma de subsistência dos povos pré-colombianos é justamente o extrativismo. Subsistência é uma palavra utilizada para falar sobre uma forma de sobreviver. E o extrativismo ele vai ser classificado em 3 grupos.
o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Quando se trata do extrativismo vegetal, nós vamos falar aqui tanto do processo da agricultura, que vai ser utilizado por esses povos pré-colombianos, bem como da retirada de alguns produtos da floresta, utilizado aí na sua sobrevivência. E uma das atividades mais praticadas pelos povos pré-colombianos eram justamente a caça e a pesca. Na agricultura, os povos pré-colombianos, eles cultivavam alimentos como o milho, a mandioca, a abóbora, a batata e o feijão. E esses povos também praticavam aí a pecuária de pequenos animais. E os povos pré-colombianos, eles apresentam aí uma diversidade de características culturais. Características estas que estão presentes até os dias atuais em nossa cultura, né? Como o estilo de se vestir, né? O estilo de comida, como a gente ingere aí o aipim, a mandioca, o inhame, né? São alimentos que nós aprendemos a ingerir por meio da cultura indígena, bem como até hoje nós temos algumas tribos, né, que vivem de acordo aí com seus princípios, tá? Essas tribos normalmente elas ficam situadas na região norte do Brasil, tá? E elas são protegidas aí por leis e por um órgão conhecido como o órgão FUNAI. Então, aqui nesse mapa mental, nós vamos conhecer um pouco sobre os povos nativos antes e depois dos espanhóis, tá? E nós vamos começar a falar aqui da América do Sul, o império aqui da América do Sul, que ficou conhecido como os Incas, tá? Os Incas, ele foi formado aí no século XII, vai predominar no território do Chile e Equador, é um império interligado, liderado por um soberano, desenvolvimento aí do quipo, sistema de contabilidade e registro de informações, e eles vão ser politeístas, né? Eles vão ter vários deuses para adorar. Nós vamos encontrar aqui nos povos mesoamericanos, os maias, tá? A cultura maia sobreviveu mais de 3.000 anos, até o século XV. Esse século XV vai ser um marco aí no processo civilizatório. É esse século aqui que vai dar início à globalização. O território é o sul do atual México e América Central. Os efeitos deixados pelos maias vão ser aí os grandes avanços científicos. A sociedade rigidamente hierarquizada, vai ter um sistema de escrita hieroglífico e vão ser também politeístas, ok? Nós vamos encontrar aqui também os astecas, que também são povos mesoamericanos. Os astecas vão ter um império aí que perdurou e foi formado aí no século XV. O território é quase todo o México atual. A sociedade também vai ser hierarquizada, vai ser liderado por um monarca. Eles também vão praticar a cobrança de tributos a povos dominados. A escrita vai ser pictográfica e hieroglífica. E eles também vão ser politeístas. Qual foi o colapso, né, que aconteceu aí no sistema da sociedade dos maias, né? Vai haver abandono das cidades por fatores ambientais e por causa das guerras. Bem, vamos falar um pouquinho agora dos povos do Canadá e dos Estados Unidos, porque até aqui nós falamos dos povos da América Central e da América do Sul, né? Que foram aí os Incas, os Astecas e os Maias. E está faltando nós falarmos um pouco sobre a presença indígena no Canadá e nos Estados Unidos. Uma vez que eu falei que esses povos se destacaram, né, no continente americano, e até então eu havia dito que a América está dividida em 3 partes, né, América Central, América do Sul e América do Norte. E eu falei desses povos que predominaram apenas na América Central e na América do Sul. E na América do Norte, especificamente no Canadá e nos Estados Unidos, quais foram os grupos indígenas que se destacaram? Então eu vou trazer 3. Os algonquinos, os inuits e os iroqueses, né? Esses 3 grupos indígenas, de fato,
deixaram marcas significativas nesses dois territórios. Bem, os primeiros habitantes da América podem ter sido asiáticos, né, que se deslocaram aí pelo Estreito de Bering, passando da Sibéria para o Alasca. Quando nós vamos discutir sobre a presença desses povos aqui na América, a primeira pergunta que nós fazemos é: como que eles chegaram aqui? E a justificativa plausível trazida a nós por meio das pesquisas é que os primeiros habitantes da América, eles com certeza chegaram aqui por meio de um estreito, conhecido como Estreito de Bering, né? E vieram da Sibéria para o Alasca. E aí foram se distribuindo por este território. E o que foi que motivou a distribuição, o deslocamento desses povos neste território? A busca por alimentos, né? A demanda por alimentos fizeram com que eles se deslocassem aí nesse espaço geográfico. Antes dos colonizadores chegar à América, né, lá no Canadá e nos Estados Unidos, tinham presentes os algonquinos, o inuit e os iroqueses. O comércio de pele era uma atividade importantíssima, né, na economia do território canadense, durante também o período da colonização. Então, antes e posterior ao processo da colonização, nós vamos encontrar aí o comércio de pele sendo uma atividade econômica extremamente importante entre aqueles três grupos que eu citei anteriormente. Em 1534, né, criaram aí alguns acordos com os nativos e os colonos, que nesse caso os nativos vão se tornar os principais fornecedores do produto. Que produto? A pele, ok? E esses colonizadores vão pegar esse material, né, adquirido pelos nativos e vão abastecer o mercado na Europa, principalmente a França e a Inglaterra. Então, a pele, que era utilizada pelos algonquinos, pelos inuits, pelos iroqueses, aqui no Canadá e nos Estados Unidos, agora vai passar a ser o principal elemento, né, da economia desse território, principalmente aqui no Canadá, ok? E os colonos vão achar fantástico esse comércio e vai também levar isso aí para o continente europeu, né? A pele, ela é fundamental para as pessoas que vivem em áreas bastante frias ou de temperaturas baixas, né? Ele é um isolante aí de temperatura e por isso ainda é muito utilizado em espaços aí como, por exemplo, o Canadá, ok? E aí o contato com os europeus fez com que os nativos, proliferassem doenças, né? E que não, no caso, essas doenças, elas conseguiram dizimar esses grupos nativos porque os seus organismos não tinham uma defesa apropriada contra essas doenças. Nós vamos perceber que os algonquinos, eles vão ocupar aí vastos territórios das florestas, tá? Com lagos e rios. Então, o seu habitat, o local onde ele colocava ali as suas moradias, tinha alguns requisitos bem particulares, tá? E dentro desses requisitos particulares, tinha que ser próximo aí aos recursos hídricos. Eram 55 mil, né? E viviam aí pela caça e pela pesca. O deslocamento em grupos familiares acompanha as estações do ano, tá? Especificamente verão e inverno. E também eles buscavam uma área delimitada, né? Eles delimitavam o espaço onde eles se alojavam. E por isso eles não são chamados totalmente de nômades, né? Mas de semi-nômades. Faziam trocas de excedentes, tá? Você já sabe que excedentes é tudo que sobra. E a sociedade era de cunho patriarcal, as moradias eram cabanas cônicas e desmontáveis, e eles cobriam aí as suas cabanas com peles no período do inverno e com cascas de árvore no período do verão. Os inuits, no século XVI, eles tinham uma população aproximadamente aí de 25 mil pessoas, né? Eles ocupavam território pobre no que diz respeito aos recursos naturais e de baixas temperaturas. A falta de alimento e o frio extremo
vai caracterizá-lo como nômades e seus hábitos alimentares eles estão totalmente atrelados aí ao uso de proteínas e gordura animal. Eles ocupam a região ártica canadense, até as terras do Alasca e também da Groenlândia, e a sua estrutura social é patriarcal. Porém, vai acontecer aí a cooperação de todos que fazem parte desse grupo. Um exemplo dos Inuits são os esquimós, que até hoje, se nós fizermos aí uma saída de campo, né, e formos até o Alasca, nós vamos encontrá-los por lá. Ou quem sabe, se nós fizermos aí uma saída de campo lá para o extremo norte do Canadá, nós vamos passar um tempinho lá com os esquimós, aprendendo aí o estilo de vida desses povos. Nós temos também os iroqueses, né? Nós não podemos deixar de falar dos iroqueses. Eles também foram muito importantes ali na região da América do Norte. Eles eram cerca de 100 mil pessoas no início da colonização europeia. Eles habitavam em terras férteis, né? E essas terras férteis ficavam localizadas aí no vale do Rio São Lourenço, né? E na parte inferior dos Grandes Lagos. A localização geográfica dele permitia, né, a prática da agricultura. As vilas eram semipermanentes, né? Eles duravam aproximadamente em uma área delimitada um tempo de 15 anos. E o requisito era justamente a madeira. Quando a madeira acabava, né? E para que era usar essa madeira, professora? Usada para o aquecimento das habitações. Então, quando a madeira acabava, o que era que os iroqueses faziam? Se mudava para outra localidade. Então, o esgotamento da madeira, ó, o grupo fazia o deslocamento aí e se instalava por mais um período em outra localidade. Porém, esse novo local, essa nova área, tinha que ser às margens de alguma boa fonte de água, né? Por quê, professora? Por causa da sua atividade, né, na sua prática de agricultura. As mulheres assumem a maior parte das atividades familiares, ela também vai ter influência na política, porém, todavia e entretanto, ela não participa do conselho, que isso fica aí na responsabilidade do clã, né, do chefe responsável aí por este grupo. Os povos indígenas dos Estados Unidos, tá? Ele vai ter a ocupação do território estadunidense pelos europeus aí, que vai ser marcado por conflitos. Eu já falei isso para vocês, né? Esse encontro entre europeus e autóctones não vai ser algo amigável, cheio de abraços, de apertos de mão, tá? Vai ser bem conflituoso, porque existe um povo resistente e existe aquele que quer dominar este povo. Portanto, vai haver os atritos, tá? Cada conquista, o território dos colonizadores se expandia para o leste, de leste para o oeste, né? Tudo vai começar aí na direção leste e vai se estender em direção oeste até chegar à costa do Pacífico, né? Tudo começa à borda do Oceano Atlântico e se estende aí até a borda do Oceano Pacífico. E aí o território dos Estados Unidos eram ocupados aí por várias tribos, né? Atualmente nós temos descendentes indígenas que vivem em reservas. As tribos indígenas que mais lutaram contra os invasores foram os Apaches, Sioux, Comanche, Creek, Cherokee, Pueblo, Navajo, Iroquesa, Choctaw, Blackfoot e Mandan e Chippewa, né? Então, esses povos aí foram os que mais lutaram, né, brigaram para impedir a dominação de seus territórios. Então, recapitulando, nós vamos encontrar ali os algonquinos, nós vamos encontrar os iroqueses, nós vamos encontrar os inuits que vão se destacar, né, nos territórios aí do Canadá e dos Estados Unidos. E quando eu falo dos Estados Unidos é porque o Alasca é um território que pertence aos Estados Unidos, tá? Mas os grandes destaques desses três povos foram no Canadá. E nos Estados Unidos nós vamos encontrar estes povos aqui que eu acabei de citar, ok? Que vão, além de deixar as suas marcas, eles também vão resistir ao processo de colonização, que não foi nada amistoso, nada amigável. Os maias, vamos falar um pouquinho mais aprofundado sobre eles, né? Lembra que eu falei
lá no mapa mental, que nós vamos dar uma aprofundada sobre este tema, e agora nós vamos aprender um pouquinho sobre ele, ok? Sobre os maias, nós já sabemos que eles vão predominar no México e na América Central, né? E eu disse para vocês que o México, ele possui afinidades culturais, né, e sociais com a América do Norte, mas geograficamente ele está na América Central. E neste assunto, falando de povos, falando de etnias, falando de pessoas que predominam antes da chegada dos europeus, ele vai estar sendo estudado, associado diretamente à América Central. Então, os maias é considerado aí um povo mais antigo da região mesoamericana, tá? E o povo mais antigo também relacionado à era pré-colombiana. Ele vai surgir aí por volta do ano 2600 a.C. Eles vão ocupar aí, né? Eles ocuparam a planície de Yucatán, no México, expandiram aí até a América Central e vão ocupar as terras que atualmente é conhecido como Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras. Eles desenvolveram um calendário de 18 meses com 20 dias e mais 5 dias adicionais. Eles também criaram um sistema complexo de cálculos e também de escrita. Na arquitetura, os templos faziam referência ao politeísmo. Suas cidades de maior porte foi edificada entre o século III e o fim do século IX. Nesse período, a população estimada era de 2 milhões de habitantes. Eles vão seguir o padrão aí de cidades-estado. E quando os espanhóis chegaram na América Central, a sociedade maia já estava em declínio, ok? Os olmecas viveram no México. Vamos aprender um pouquinho agora sobre os astecas. Olha que figura imponente, né? Colorido, né? Bonito, representando aqui todo o império. Olha aqui as formações de pirâmides, casas em formas de cone, enfim. Então vamos conhecer um pouquinho aí sobre esse grupo de indígenas. É considerado um dos mais poderosos, a gente percebeu ali na imagem, né? E desenvolvidos do período pré-colombiano. Migrou para os Estados Unidos e ocupou aí o Planalto mexicano a partir do século XII, ok? Seu território compreendeu a região do Golfo do México até o Oceano Pacífico. Todo o império era controlado por sua capital, Tenochtitlan. Eu acho que é assim, né? Eu não falo indígena, então, mas eu acho que é assim. Tenochtitlan. Atualmente, a cidade do México. Né? Ele contava aí com uma admirável organização militar, e isso são características aí de aproximadamente do ano de 1450. Vejam só, né? Professora, como é que a senhora poderia cobrar isso aqui na prova? Eu poderia cobrar, por exemplo, o território que foi compreendido aí pelos astecas, né? A área que foi ocupada aí pelos astecas. Eu poderia cobrar aqui, por exemplo, qual atualmente é o local onde foi situada a capital deste império, enfim, aquelas dicas que eu sempre dei para vocês em sala de aula, né? Ao estudar, fique atento em procurar nos mapas aonde estão essas localizações, né? Para que a gente, nas futuras atividades pontuadas, nós venhamos tirar notas excelentes. E também acreditava-se que os astecas, né, em sua capital aí tinha aproximadamente 300 mil habitantes, beleza? A sociedade asteca apresentava avançado conhecimento em medicina, astronomia e matemática. Eles produziram também um calendário solar e agrícola com um ciclo aí de 365 dias. Eles eram politeístas, né? Seus templos eram construídos nos altos, né, em áreas bem elevadas, com blocos imensos, né, de rochas, e foram ampliados aí por meio de novas edificações, tá? Na arquitetura e no artesanato, eles tiveram influências de outros povos, não é algo original, né, dos astecas. Na agricultura, eles dominavam com as técnicas de pousio e um complexo técnica de irrigação. O milho, juntamente com o feijão e a abóbora, constituía aí a base da alimentação aí desses povos conhecidos como os astecas, tá?
Em 1521, após várias batalhas e estratégias mal sucedidas, o espanhol Hernán Cortés conquistou o território azteca. Olha aqui a presença do colonizador, olha aqui a chegada do europeu, mudando a estrutura pré-existente. E o que foi que ele fez aí com os aztecas? Massacrou, né, esse povo. O ataque final durou 75 dias, destruiu a capital, né, dos aztecas, seus templos também foram destruídos e eles também derreteram aí seus utensílios de ouro. Lembra que eu disse para vocês que esse encontro não foi nada amigável? Não foi nada assim, oi coleguinha, tô aqui, vamos dividir? Não foi nada assim, né? Foi assim, valeu coleguinha, cheguei, vou levar tudo que você tem e se você, olhe lá, viu? Então cuidado, foi bem assim que aconteceu. A cultura mexicana assimilou diversos elementos da arte, da culinária e do vestuário asteca, né? Ou seja, isso aqui é uma herança que perdura até hoje no território do México. As paisagens também, ó, remetem aos povos nativos e os grupos de nativos também se preservam ainda o idioma, né? Nahuatl, por aí, né? Tá aqui. E vivem em áreas isoladas em extrema pobreza. Então, os que restaram desse conflito destruidor, tá? Ainda se preserva o idioma, que é esse aqui, beleza? E vivem em áreas isoladas e, lamentavelmente, depois de ter perdido aí toda a sua estrutura, né? Vou dizer assim, toda a sua estrutura financeira, toda a sua estrutura econômica, eles agora vivem em pobreza, ok? Quem que vive em pobreza? Os astecas, os poucos indígenas que sobraram aí deste conflito. Na América do Sul, olha aqui os Incas, falei dele bem no início da aula, né? O Império Inca teve início aí no reino de Cusco, por volta de 1200, ok? Povos dos Andes também foram integrados aí a esse império, a partir do ano de 1450. E os Incas alcançaram aí seu maior período de expansão, né? Alcançando os atuais territórios da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia, do Chile e da Argentina. Lembra quando eu falei lá no mapa mental que existiam outros territórios, né, em que os incas predominavam? Está aqui. Eu fui lá pesquisar, busquei, futuquei. No módulo de vocês também tem essas informações aqui, mas eu incrementei o mapa mental para que vocês não ficassem na dúvida, né, da ocupação desses territórios. Então, nós vamos encontrar aí Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e a Argentina sendo ocupado aí pelos incas, ok? Eles predominavam com as atividades agrícolas, utilizando técnicas de irrigação e plantio com a utilização, o aproveitamento do relevo montanhoso. Eles eram extremamente habilidosos na domesticação de lhamas, né? E essas lhamas eram utilizadas para o transporte e também na retirada de lã. Por que a utilização da lã, professora? Porque já que eles vivem em uma área montanhosa, a altitude vai interferir aí na temperatura do local. Então a temperatura vai ser muito baixa e por isso eles precisam estar bem aquecidos, ok? A população estava dividida em classes. Existiam os nobres, os militares, os sacerdotes, os governadores e os camponeses. O imperador vai receber aí os tributos da maior parte da população. Isso aqui eu também falei lá no mapa mental, né? E que vai atender esses tributos, eles servem para quê? Tá? Esse imperador vai utilizar de qual forma? Para atender as necessidades dos idosos e dos doentes em períodos de escassez da colheita, né? Que legal, eu achei bem legal isso aqui. Então, aquele que detém o poder dentro do grupo, ele vai ter esse cuidado de, não, vamos cobrar o tributo aí do pessoal, porque pode chegar um período de escassez e dentro desse período de escassez nós vamos precisar atender às necessidades de algumas pessoas e por isso teremos um fundo de reserva. O controle fiscal era feito por nós. Esse nós aqui não é um pronome não, viu? É nós de nó. Nós em um cordão que representavam aí os contribuintes. Então, cada contribuinte, né, era contabilizado em um cordão, né? Ou seja, é dado um nó
e no final contava quantas pessoas tinham contribuído aí com esses tributos que seriam utilizados futuramente em período de escassez. E o método que era utilizado era justamente aí um cordão e os nós aí dado neste cordão. Bem interessante, né? Bem legal. A religião era uma grande medida centralizada no imperador, ok? E os seus templos construídos eram dedicados ao deus Sol. A arquitetura inca destacou-se na construção de templos, cidades, pontes e estradas. E essa civilização também vai ter aí uma organização de estado. Ele ultrapassou aí 6 milhões de habitantes, de diferentes regiões e com 30 idiomas, e teve o seu fim em 1533, tá? E o que foi que aconteceu, professora, para que os incas chegassem ao fim? Olha aqui, após os conflitos internos com os ataques com os espanhóis. Mas como, né, a gente costuma dizer que os índios são hábeis no uso de arco e flecha, né, e que eles são hábeis militares, hábeis caçadores e pescadores e tal, como que eles podem perder para os espanhóis? É claro que os europeus tinham armas muito mais eficientes, eles tinham técnicas de guerra, de conflito muito mais eficiente, comparado à inocência dos povos pré-colombianos vividos por aqui, ok? E aí, vamos falar um pouquinho, claro, óbvio, né, do nosso território, Brasil. Quais os povos indígenas aqui do nosso país? Já falamos da América Central, já falamos da América do Norte, e nada mais do que interessante do que falar também do nosso território. Olha que mapa bonitão, todo colorido, né, todo bem dividido, tudo isso aqui para que você entenda quais eram os povos pré-colombianos, indígenas, que viviam aqui em nosso território, beleza? E aqui vem o título do nosso mapa, ó, os povos indígenas no Brasil em 1500. Com a chegada de quem? Dos portugueses e também dos espanhóis. Não esqueça lá do Tratado de Tordesilhas, tá? Não foi só portugueses não, espanhóis também. Então nós vamos encontrar aqui, ó, o Tupi-Guarani, o G, os Aruacs, Caribe, Cariri, Pano, Tucano, Charrua, e tem outros grupos, né? Então, cada um aqui representado numa escala de cor que vocês podem fazer aí a localização no mapa do Brasil. Eu acho interessante, quando a gente vai estudar a localização desses povos, a gente observar com uma visão atualizada, tá? E quando eu falo de visão atualizada, eu me refiro à divisória do Brasil, segundo o IBGE, a partir das regiões, né? O norte, o centro-oeste, o sul, o sudeste e o nordeste. Quem são os povos que predominaram, né, em cada região? E é interessante falar para vocês que hoje as regiões do Brasil que mais e que ainda possuem povos indígenas são as regiões norte e a região nordeste. Em todas as outras regiões é quase que a predominância dos mesmos já são meio que inexistentes, ok? Então vamos lá. Século XVI, quando os portugueses aí tiveram os primeiros contatos no território brasileiro, e esse contato vai desencadear aí grandes transformações no espaço já existente, né? Você já sabe. Esse espaço vão ter índios, né? Grupos indígenas vivendo por aqui, já com toda uma estrutura montada, né? Culturalmente, socialmente. E o mais gostoso dessa estrutura é que eles vivem em conformidade com os limites da natureza. As comunidades indígenas eram limitadas em relação ao conhecimento arquitetônicos e outras habilidades aí dominada pelos incas. A gente vai usar os incas aqui em comparação com os nossos grupos indígenas porque eram vizinhos, né? O grupo dos incas viviam ali na Cordilheira dos Andes e a Cordilheira dos Andes faz fronteira com o Brasil. Este fato aí pode ter contribuído para a exploração da mão de obra nativa, que vai se dar aí pelo processo da escravidão. E as tribos reagiram diferentes. Umas com menor resistência e outras com maior resistência, né? Era o conflito aqui instalado. E aí, repetindo aqui, só para ficar claro na cabecinha de vocês, o que vai promover essa mão de obra escrava é justamente a falta de
conhecimento, principalmente na área da arquitetônica e também outras habilidades, como por exemplo a própria habilidade de guerra, né? Que vai permitir que os grupos indígenas aqui do Brasil sejam escravizados aí pelos europeus. No princípio, o trabalho indígena foi explorado, né, por meio de escambo, tá? Os comerciantes trocavam mercadorias e quinquilharias por valiosa madeira corante, que é a madeira do pau-brasil, né? Lá na Europa, nessa época, eles utilizavam muito a questão de tingir os tecidos, né? E o pau-brasil tinha uma cor que representava poder na Europa, que era a cor vermelha. E por isso o pau-brasil era muito, muito, muito atrativo para os nossos colonizadores. Então, a princípio, o trabalho aí feito pelos indígenas foi explorado aí por meio do escambo. Porque escambo, eles quem? Os portugueses, e traziam ali suas quinquilharias, tá? E trocavam aí pela nossa madeira que tinha em grande quantidade. A exploração da madeira se deu aí início da devastação de extensas áreas da costa brasileira, que hoje nós vamos chamar aí de Mata Atlântica, né? Então a grande devastação ocorrida no litoral do Oceano Atlântico é justamente a devastação de um grande bioma que nós temos, que é a Mata Atlântica. Em 1530, houve aí um declínio gradativo do escambo e os índios agora passam a fazer os trabalhos escravizados, né? O trabalho escravizado, o trabalho escravo na construção de vilas e nos engenhos de cana-de-açúcar, né? Então percebam que a princípio vai ser um trabalho explorado, mas ainda não existia um trabalho forçado, um trabalho escravo, né? Porque ainda existiam interesses de ambas as partes, querendo ou não querendo, a falta de conhecimento dos índios não permitiam criar ali um grau de qualidade entre o que estava sendo oferecido pelos colonizadores e o que estava sendo recebido pelos colonizadores. Eles achavam interessantes, né, pela falta de conhecimento que era trazido, e aí aceitava esse comércio por meio de escambo. E aí, essa exploração da madeira provoca a devastação de um dos nossos biomas e o declínio aí do escambo, né, talvez por conta da escassez aí da madeira. Os índios agora vão ter que trabalhar de forma escravizada, de forma obrigatória para os colonizadores, de duas formas: na construção de vilas e nos engenhos de cana-de-açúcar, uma vez que o açúcar, né, retirado da cana-de-açúcar, era um produto de grande valor na Europa aí, nesse período. As barreiras sociais se tornaram um grande problema, né, com a convivência, sob o entendimento aí do colonizador, né? Ou seja, as diferenças entre os dois povos se tornou um grande problema, né? O europeu, representado pela classe portuguesa, bem elevado, né? Bem, eu vou dizer assim, bem intelectualmente elevado, bem mais à frente do que eles encontraram aqui, enquanto, segundo o olhar desse colonizador, os nossos índios viviam aquém da sua perspectiva. A população nativa aí vai passar por um processo de redução e até mesmo de desaparecimento aí de muitos povos, né? Como eu falei para vocês, isso vai se dar por conta aí das doenças, dos conflitos, né, que foram instalados aqui nesse território. Nós vamos ver que os conflitos eram constantes. Os portugueses, apesar de estarem em menor número, eles vão avançar na conquista de território por conta das suas armas, que eram superiores ao que os índios tinham. Os nativos fugiram em direção ao interior, a maioria morreram em batalhas, né, e morreram também por conta das doenças, e foram submetidos aí à escravidão. Estima-se 3 milhões de povos pré-colombianos, dos quais 2 milhões viviam na faixa litorânea. Em 1957, a população indígena era 5 mil no litoral e no interior atingia 60 mil, né, porque fugiram para lá. As dificuldades entre o colonizador e o nativo era a comunicação, né? Havia cerca aí de 1000 línguas e dialetos. As famílias linguísticas eram originárias do trono Macro-G e Tupi.
Porém, existiam outras famílias que agrupavam em outras línguas. Eu acho que o europeu ficou muito doido, né? Quando os índios se comunicavam aqui nas mais diversas línguas que eles possuíam, e isso acabou dificultando essa relação entre o colonizador e o nativo. E atualmente são catalogados aí 19 famílias diferentes, né? Nós vamos ver aí o infograma, né, que tem no livro didático de vocês na página 30, né? Que foi um infograma baseado nas pesquisas do professor Arion, né, Rodrigues. Dê uma olhadinha lá no livro, faça uma revisão dessas famílias linguísticas que foram catalogadas aqui no território brasileiro. Século XIX, bem lá no seu finalzinho, e início do século XX, o governo aí vai investir na ocupação de extensas áreas da região amazônica, ok? Ele vai fazer a instalação aí de linhas telegráficas, o mapeamento do território, entre outras iniciativas que vão fazer a contratação aí do trabalho dos índios locais, tá? No censo de 2010, lembrando a vocês que esse ano tem censo, ao receber aí um agente do IBGE, por gentileza, não fique com medo, não fique assustado. Eu já falei isso para vocês também, que o censo ele vem com o objetivo de ajudar a melhorar as estruturas, né, de onde vocês vivem. Então, portanto, fique atento em relação ao censo de 2020, mas nós vamos falar agora sobre o censo de 2010. A população total de índios em áreas rurais e urbanas, né, e quando eu falo de índio, eu falo daqueles que são originais, né, que não teve nenhuma mistura com outra raça, e aqueles que tiveram aí misturas com outras etnias, né, os mestiços. Foram contabilizadas aí 899,917 mil pessoas, tá? Políticas públicas são positivas na proteção dos povos indígenas, porém, mesmo com a existência dessas políticas públicas, os conflitos territoriais ainda não foram resolvidos. O conflito ele se instala por conta da posse de terra e o principal problema é porque atinge os nativos, tá? Ou seja, na atualidade, o problema associado aos nativos é a posse de terra. A demarcação envolve o poder público e os ruralistas, né? E os conflitos continuam aí se instalando ao longo do tempo. Nós vamos, como eu disse para vocês, na região norte e nordeste do Brasil, é que nós encontramos a maior parte dos grupos indígenas, e a influência dos povos indígenas foi além da miscigenação, beleza? Ela vai propiciar também construção cultural, no vocábulo, na culinária e em diversas práticas sociais. Na Oceania, nós vamos encontrar dois grupos, tá? Nós vamos encontrar aí os maoris e os aborígenes. Então, esses aqui são os maoris, esses aqui são os aborígenes, tá? E o último continente que foi descoberto e ocupado pelos europeus, justamente foi a Oceania, tá? Os ingleses se apossaram deste território no ano de 1770 e no século seguinte, levas de imigrantes britânicos e de outros países europeus se deslocaram aí para explorar os recursos naturais e ocupá-lo aí de fato o território da Oceania. Então, na Oceania, quais foram os territórios que automaticamente foram ocupados? A Austrália e a Nova Zelândia, né? E elas significavam aí um novo começo para as famílias europeias que recebiam terras e benefício do governo britânico. Os nativos eram os aborígenes, que ficavam localizados na Austrália, e os maoris, que ficavam situados na Nova Zelândia. Olha aqui, o encontro, mais uma vez, não foi amistoso, não foi amigável, foi opressor. Não seria diferente, né? Na América foi assim, na África foi assim, e a Oceania também não foi diferente, tá? E o que foi que aconteceu? Ataques armados, envenenamentos, a exploração, né? A transmissão de doenças e a expulsão dos autóctones dos seus próprios territórios. Foi bem assim, assustador. Os aborígenes australianos, antes da chegada do europeu, eram os nativos e se espalhavam por todo o território australiano, havendo aí grande concentração no litoral, né? Está no litoral
é estar próximo aí de uma fonte de água, né? Enfim, acho que o solo também vai ser bem melhor para o desenvolvimento de suas atividades. As terras australianas foram consideradas pelo Decreto de Londres como terra nullius. O que significava essa terra nullius? Terra que não pertencia a ninguém. Olha que desrespeito. Como é que as terras da Austrália e de Nova Zelândia existiam nativos por lá, né? Como nós vimos aí no slide anterior, que na Austrália tinham os aborígenes e que Nova Zelândia tinha os maoris, e o governo da Inglaterra vai dizer que, não, vamos colocar aqui no documento que a Oceania é terra nullius, terra de ninguém. Quer dizer que os aborígenes e os maoris não são ninguém? Era bem assim que os colonizadores tratavam os autóctones dos territórios onde eles iam explorar. Ninguém por quê? Porque todos esses povos eram considerados por ele povos inferiores, porque estavam aquém, né, da sua cultura, da sua civilização. E na Oceania também não foi diferente. Os autóctones viviam da caça, né, do cultivo de inhames, né, esses inhames eram silvestres, e de outros alimentos locais. A população era de 1 milhão e foi reduzida aí a 60 mil aborígenes. Então morreu aí muita gente. Em 2016, encontra-se registrado mais de 200 idiomas e dialetos, falado aí por 649,171 mil, que equivale a 2,8% da população nacional da Austrália. Mais da metade deles vive em espaço urbano. No início do século XX, o governo vai criar um projeto de assimilação cultural, e olha, não fique feliz não, viu? Vem mais catástrofe por aí. Esse projeto do governo, olha aqui, consistia, ou seja, tinha por objetivo retirar os filhos de suas famílias originais com o objetivo de mandar para as instituições educacionais. Eles nem perguntaram se vocês querem, estão afim? Não, simplesmente foram retirados de forma forçada. E no ano de 1969, 100 mil crianças foram separadas de suas famílias. Isso aqui ficou conhecido como a geração roubada, que se tornou aí um dos episódios mais sombrios da sociedade australiana, ok? 1967, os aborígenes vão conquistar aí, né, sua cidadania, vão conquistar também o direito a um salário mínimo, mas somente em 1992 passa a ter o direito fundiário. O que é o direito fundiário, professora? É o direito à terra, é o direito a propriedades. E isso vai se dar quando a alta corte australiana anula aí o princípio da terra nullius. Terra nullius é um documento que praticamente dava o direito aí àquele que dominou esse território a tratar os nativos, os autóctones, como uma propriedade dele, na qual eles podiam fazer do jeito que bem entendesse, ok? Bem doloroso, né, como as pessoas nativas foram tratadas aí por aqueles que se acham superior àquilo que já era vigente nos territórios, né, pré-colonização. Os principais problemas enfrentados na atualidade são, né, enfrentado por quem? Pelos aborígenes. O racismo, a baixa expectativa de vida, né? Claro, se não estão bem instalados, se não têm acessos, né, aos serviços básicos e necessários, é óbvio que a expectativa de vida ela não vai ser legal. Os altos índices de dependência ao álcool e drogas, né, a violência, o desemprego também atinge esse grupo de pessoas. E essa situação dos aborígenes é de contraste infeliz com o que nós conhecemos aí do desenvolvimento australiano. Para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, a Austrália ela está no grupo dos países desenvolvidos do mundo. Ela tem um IDH maravilhoso. E o IDH indica o quê? Indica que o país ele tem uma educação top das galáxias, que ele tem a distribuição de renda per capita maravilhoso e que a saúde é, ó, incrível. Porém, os aborígenes não faz parte aí desse conjunto de fatores que coloca a Austrália como um país excelente, ok?
E aí nós vamos encontrar os maoris, né, da Nova Zelândia. Olha aqui, povo bem, né, diferente dos aborígenes, pelas suas estruturas culturais. E aí nós vamos aprender um pouquinho deles agora. Eles são conhecidos por serem aventureiros, né, e pelas suas tatuagens, pelo corpo, pelo rosto. E os polinésios chegaram aí a grande parte das ilhas do Pacífico por meio de suas embarcações rudimentares, tá? De origem polinésia, os maoris ocupavam a Nova Zelândia por volta dos anos de 1250 e 1300. Olha aqui, a batata doce é a base da alimentação do maori e era também o principal produto cultivado, né? É meio que eles não gostavam muito da policultura, não. Eles eram muito mais monocultura, né? Gostavam mais de trabalhar com um único produto. Os maoris, eles se destacam pela criação de porcos e frangos e por ser habilidosos caçadores e pescadores, né? Não é muito diferente dos nossos índios aqui da América, tá? Ano de 1769, a população era de 120 mil maoris. No final do século XIX, a população foi reduzida a 42 mil e atualmente está com 650 mil habitantes. Esse número representa 15% da população de Nova Zelândia. O idioma é o austronésia, é o referencial, né, dos maoris. Existem cerca de 30 variações no idioma, permitindo aí a comunicação entre eles, né? E esse entre eles de vários lugares. É bem eclético, né? Eu posso falar a minha língua dentro do espaço que eu estou inserido e posso me comunicar com outros grupos, né? Da mesma forma, sem precisar aí fazer uma alteração de idioma nessa comunicação. O processo de colonização foi menos traumático, né? São exímios guerreiros e por isso aí travaram intensos conflitos e tiveram conquistas sociais bem mais superiores do que os outros povos, porém, eles não tiveram como impedir aí o declínio populacional, por conta dos mesmos critérios que nós falamos anteriormente, né? A própria violência que foi inserida, as doenças que foram trazidas e que não se tinha uma imunidade adequada para suportar esse quadro. Em 1936, os maoris eram em 11% aí nos centros urbanos. As dificuldades provocadas pelo domínio inglês intensificou aí um êxodo aí rural. Uma parcela dos maoris se deslocou para os centros urbanos e foram atraídos pelos empregos aí no setor industrial. Em 1980, o índice de nativos residentes no setor urbano já era de 90%, por conta dessa busca por melhores condições de vida, mas ainda é inferior à predominância europeia. Suas aldeias atualmente são pontos turísticos, bem como a sua arte e a dança também vão ser utilizadas aí como ponto turístico e um fator aí para incrementar a economia do local. A dança mais conhecida é o haka, né? E que vai ser muito visitada, né, pelos turistas. E aí nós vamos dar início no próximo vídeo sobre a ocupação e povoamento na Ásia e na Europa, ok? Bons estudos para vocês e até lá!